Quando penso na minha convidada, penso em raízes. Sim, raízes. Minha convidada sabe exatamente aquilo que sempre a fez correr atrás de mais. As tais raízes. E a terra, cheiro de terra. O tempo de plantar e o tempo de colher que só a natureza dita. Por essa natureza terrosa, minha convidada de hoje conseguiu ter o melhor dos mundos, uma profissão que a possibilitasse vivenciar os momentos no campo, ser advogada e se aventurar em agronomia. Hoje eu recebo a minha professora, mentora e querida amiga Marina Ribeiro. Seja muito Muito bem-vinda, muita obrigada. além da advocacia. Ai, que lindo. Gostou? Que As lindo. pessoas estão se emocionando. Acho que tá Muito lindo. bom. Eu sempre pensei que sua natureza fosse terrosa, de verdade, assim, uma pessoa firme, sabe? Como raízes, assim. Ai, Então, por isso que eu quis que falar bom, sobre fico isso. muito feliz, Luísa. Eu acho que faz sentido. É, Eu gosto da modernidade, mas eu tenho muito forte isso em mim. Eu quero saber de você, quando você constatou, poxa, eu sou essa pessoa que gosta da terra, que gosta de plantar. Eu quero saber mais um pouco da sua história. Tá. É, Bom, a parte, né, que me liga com a fazenda é da parte do meu pai, né? Da Uhum, minha família paterna. A minha bisavó, ela comandou uma fazenda por muitos anos. Eu conheci minha bisavó, né? Ela faleceu, eu tinha 13 anos. uhum, E minha bisavó tinha outros irmãos, mas ela já tinha uma fazenda ali que era dela mesmo. Ela ficou viúva muito nova, então ela realmente comandou a fazenda por muitos anos. Uma uhum, fazenda muito grande, com muitos funcionários, uma fazenda muito ativa. É, ela teve dois filhos. uhum. Um filho faleceu, o homem, novinho, com acidente de trator, inclusive, na fazenda. E a minha avó, que é mãe do meu pai, ficou. Ficaram as duas, né, comandando a fazenda, né? Uhum. Você me corta, viu, Luiz, se eu Não, tiver. tô aqui para ouvir. E eu cresci, né, nessa fazenda. Uhum, Então, no ano em que eu nasci, em 94, foi um ano que a fazenda ainda era produtiva, uhum, mas ela já vinha sofrendo sérias consequências de uhum, administração, de questão climática, porque era uma fazenda de café e foram duas geadas muito fortes, inclusive uma nesse ano que eu nasci. uhum, Então, quando eu nasci, ainda tinha atividade, a fazenda existia. Tem fotos minhas, pequenininha na fazenda, eu tinha mini marmitinha, eu ia colher o café junto. Eu sempre fui, assim, uma criança muito ligada com aquele lugar. Eu sempre gostei muito daquele lugar. Porque eu passava a minha infância foi lá. A fazenda é muito próxima da cidade. Então, assim, 5 minutos você tá lá. delícia. Então a gente tá lá, assim, sempre. Mas o que aconteceu é que a fazenda, tipo, de quando eu nasci, do ano que eu nasci, até quando eu tava na faculdade, né, foi só ladeira abaixo. Entendi. Mas É, a memória sua ficou bem vívida sobre esse lugar, né? o lugar ele existe ainda, né? As coisas continuaram, mas assim, eu fui vendo, né? A minha avó vendendo um pedaço. Uhum, Então, assim, hoje em dia existe a sede, uhum. mas ela foi ficando abandonada, assim. Ela existe, mas ela foi ficando degradada mesmo por falta de questão financeira mesmo. O meu pai, ele é agrônomo, mas ele nunca tocou, né, a terra, assim, ele não Uhum, quis assumir nada e os meus tios também não. Então, eu sempre quis fazer agronomia porque eu gostava muito, assim, daquele lugar. Sempre gostei muito, muito, muito. Assim, de todos os netos, eu fui a neta mais velha. uhum, Mas dos que vieram depois, ninguém tem a ligação que eu tive de ficar lá, de gostar de ficar lá. uhum. E os meus pais se separaram, né? Eu tinha 6 anos. 6 anos. A mãe da Marina tá aqui, tá, gente? 6 anos. Ajudando a gente. E mesmo depois que eles se separaram, eu nunca perdi esse Uhum, contato com lá. Eu sempre, durante até a escola, assim, tinha vezes que eu dormia lá, uhum, no meio da semana, assim, que eu dormia lá, que minha avó morou lá por muitos anos, então eu dormia com ela e ela me trazia pra escola. Então, assim, eu sempre fui muito ligada com aquele lugar. uhum, Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha uma ideia
de que financeiramente falando aquilo não seria bom. Uhum. Se eu falasse até para qualquer pessoa ali da minha família, tanto para paterna quanto para materna, eu vou fazer agronomia, isso soava ruim. Aham. Porque a gente tinha o exemplo de uma coisa que não deu certo, Uhum. né? De uma coisa que desde que eu nasci foi só se Aham. deteriorando. Sim. Então, eu acabei não fazendo agronomia, não optando pela agronomia por conta disso, por ter essa visão de, acho que não vai ser legal. E a minha outra referência era minha família materna, Uhum. que os meus avós, minha avó é tabeliã de notas. Uhum. Não tenho advogados na família, não tenho ninguém, não tenho ninguém assim que é realmente do direito sim, mas da advocacia não. Mas a minha única referência era ela, né? A minha mãe na época também trabalhava no cartório. Uhum. Então eu nasci dentro de um cartório. Entendi. O que fez tender O para o que fez direito, né? tender para o direito. Isso que você falou, Marina, é muito interessante, sobre a nossa escolha, né? A gente costuma escolher o que a gente vai ser na vida com 17, 18 anos, né? É. Eu acho muito jovem, essa escolha que é tão séria para a gente. Mas o que eu acho mais interessante é que, querendo ou não, a escolha ela acaba sendo quase que familiar. Né? Você Uhum. falou uma situação que assim, olha, eu queria fazer agronomia, mas aí todo mundo já tinha aquela É, força assim do, mas lá não é na minha casa não tem zero imposição, tipo, de aham, nada, de nada. sim. Mas a Era uma coisa, gente sente, eu né? acho que muito mais minha do Uhum, que deles. Tipo, ninguém nunca me falou faça direito entendi. ou não faça agronomia. Mas eu sabia que tinha Sim, esse. que tinha esse peso, né? Um E pra peso mim mais também. E pra negativo. mim também, porque eu não tinha essa referência, sabe? Uhum, Do que a agronomia podia ser, uhum, do que aquilo podia representar. E eu gostava muito de ler, né? Sempre gostei muito de ler. uhum. E aí na época eu falei, não, tá, vou fazer direito. Mas assim, despretensiosamente, né? Sem saber tudo que tava por vir ali. E sem saber também que em algum momento a As fazenda coisas aí iam se juntar, é, né? Você falou do seu pai, você falou que ele fez agronomia, é, porém, me parece que nunca exerceu. não, Mas ele não. é uma influência nesse seu gostar dessa área, ser entusiasta? Ele não. Não? Não, ele não. Muito mais as mulheres da minha família, né? Que Muito mais legal. a minha bisavó, ela que Uhum, realmente comandava, assim, né? uhum, É, ele não. A minha avó depois também veio, né, assumir, mas ele sempre, ele mora lá, né? Ele tá lá, mas assim, não nesse sentido, sabe? De, uhum, foi alguém que plantou, que cultivou. Não, não uhum. seria uma E referência. você se lembra, assim, da primeira vez que você plantou algo, assim, foi algo memorável? Você já tem tantas memórias que às vezes você... Então, não sei até porque se isso é comum, né? Mas toda lavoura de café, Hum, o primeiro pezinho dela é um marco, né? E alguém vai lá e planta. Quando a gente uhum. vai montar, iniciar uma lavoura. Para quem tá acompanhando, né, e não sabe, uma lavoura de café pode durar até 30 anos, né? 50 anos. Então, assim, tem gente que não sabe que um pé de café você planta e ele dura. Tá vendo, É, gente? Eu não sabia, não. é. Ai, Vamos contextualizar, né? Porque o pessoal não costuma saber mesmo, não. aham, Então a gente planta e vai durar por muitos anos, né? Então, uhum, quando a época do plantio mesmo, é uma época assim, é um evento, né? O plantio do café é um evento. uhum, Então, a fazenda da minha avó, ela fazia também, ela tinha o viveiro de mudas, então era desde o viveiro até aí fazia o plantio. E aí depois começava a renovar as lavouras, assim, quando tinha uma lavoura mais velha, ia renovando. É assim que as fazendas grandes funcionam. uhum, E, e as que são muito. Hoje em dia, às vezes, tem um viveiro terceirizado, né, que compra as mudas prontas, mas assim, esse ato de plantar, não sei se você já viu como planta. nunca vi. É um saquinho preto, assim, Uhum, um tubinho assim preto. E uhum, aí tem a mudinha. Quando ela fica tipo desse tamanho assim, ela tá pronta. E aí você enterra ela com o saquinho na terra. O saquinho ele se degrada na terra. uhum, Tem gente que tira o saquinho, mas o normal é o saquinho. sim, Então, assim, esse ato de encher o saquinho de terra, colocar
a sementinha lá dentro e deixar lá no viveiro, era uma prática que a gente fazia muito. Ai, que É, lindo. muito, muito, muito. E depois, na hora de plantar a primeira, é, realmente, cresceu ali, vamos colocar ela lá na lavoura, também é sempre um marco. Igual na lavoura que a gente plantou, foi uma prima minha que foi a primeira pessoa que foi lá e Que é colocou. até mesmo auspicioso, né? Pra dar sorte e tal, Exatamente, né? exatamente. Eu tenho a foto também, eu plantei uma, né? Aham. E as primeiras é um marco, assim. E eu sempre fazia isso também. Que É, eu demais, né? não lembro, não tenho a primeira lembrança, mas isso era uma coisa muito marcante, assim, da infância. Entendi. E aí, tudo bem, falamos de infância, falamos assim de adolescência. Depois, né, que essa fazenda. Como que você teve contato com plantio, com agronomia? Foi o quê? Pesquisando, foi estudando, foi indo em outras fazendas, entendendo mais? Como que é essa história? Na Agora, verdade, Marina adulta. é, acabei a faculdade, eu comecei a estudar para concurso. Uhum, Então, eu fiquei 2 anos estudando para o Ministério Público, porque eu queria ser promotora de justiça. uhum, E nesses 2 anos eu comecei a advogar por questão financeira mesmo, porque eu queria sair de casa. E eu sempre tive muito forte a minha independência, eu sempre quis ser independente. uhum. E eu comecei a advogar e a advocacia começou a dar muito certo. E eu comecei a gostar muito. É, logo quando eu saí da faculdade, né, eu conheci o meu noivo, o Antônio, e ele é agrônomo. Ou seja, esse podcast E, não podia ter título melhor, né? e ele é agrônomo. E lógico que isso super me atraiu nele. Uhum. Super, 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 Tipo super. assim, o cara é Super. bonito, é Ah, ele é legal e é bonito, ele agrônomo. é o agroboy que a gente chama. Ele super me atraiu. Eu falei, Aham. nossa, é esse aí mesmo. Não sabia que depois ia ser meu marido, né? Não sabia o que tava ali por vir, mas foi isso que me atraiu. E eu Sim. adorei essa parte, isso conectou muito. Tanto Uhum. é que nossa primeira. Isso é uma coisa que eu acho que nunca falei nas redes sociais também. O nosso primeiro, tipo, encontro romântico foi andando a cavalo. Ai, gente, É. vocês são É, uma sintonia, ele né? me chamou pra andar a cavalo numa segunda-feira, Luísa. Ai, que Eu lindo. tava de férias da faculdade e foi no meu último ano de faculdade. Uhum. E aí voltei, e a gente já voltei da faculdade, a gente foi morar junto, com menos de um ano de namoro. Muito bom. É É, porque tinha que ser mesmo, né? e aí a gente foi morar junto. E a advocacia dando certo, e ele é uma pessoa também que ele jamais sairia de Guaxupé. Uhum. Porque ele tem as raízes dele lá muito fortes também com a família dele, com a fazenda dele, né? Que ele tem Uhum. o trabalho dele ali e o trabalho dele não daria para ele mudar de cidade. Sim. E no concurso público a gente nunca sabe aonde a gente vai morar, né? Uhum. A gente, ainda mais promotoria, a gente passa e sabe lá Deus para onde a gente vai. Uhum. Eu sempre gostei muito de Guaxupé, daquela cidade. Eu sabia que eu ia voltar, mas eu achei que era para um curto tempo de espaço. E aí as coisas foram evoluindo com o Antônio, e aí chegou num ponto que eu falei, não, acho que talvez não faça mais sentido para mim. Foram duas coisas que pesou, que não fazia mais sentido para mim ir embora, muito por Uhum. causa dele mesmo. Uhum. E um segundo ponto que a advocacia realmente estava assim, tava bombando, Uhum. assim, em 2 anos, que é pouco tempo, né? Uhum. Você sabe, é pouco Sim. tempo. Aconteceu muita coisa, né? E eu tive vários inventários na sequência, assim. Meu primeiro inventário foi com uma advogada da Ativa. Nunca tinha tido contato com isso. E eu gostei. E eu comecei a fazer, falar para os familiares ali que eu atuava com isso, até que eu peguei um inventário financeiramente muito bom. Era o primeiro, assim, dinheiro grande, assim, volumoso que eu ia Uhum. ter, assim, na minha conta. Eu falei assim, gente, eu quero fazer alguma coisa com isso. E... vamos entrar nessa parte delicada. Nessa mesma época, a minha avó estava precisando de ajuda na fazenda. Uhum. E eu via ela passando por uma situação difícil, financeiramente falando, e eu queria ajudá-la. Né? Então, isso foi tudo junto. Todo esse momento. Eu ainda estudava, o que que eu vou fazer, eu vou embora, eu vou ficar aqui. Quero ajudar minha avó, é muito ruim ela desse jeito. Eu tinha uma condição financeira, eu falei assim, nossa, não posso deixar minha avó desse jeito.
E aí eu comecei a estudar, eu sozinha. Eu entrei em vários vídeos e eu montei um projeto para plantar uma lavoura de café na fazenda da minha avó, que era essa fazenda da minha infância. Que legal. E aí eu fiz numa cartolina, assim, tem até hoje, de lápis. E eu cheguei pro meu noivo e falei, noivo não, na época era namorado. Falei, Antônio, vamos plantar café? Aí ele, de jeito nenhum. Não vou plantar café de jeito nenhum. Aí, mais um dia. Então, Você vai assim, então, convencendo aos poucos. então, eu acho que seria. Não vou envolver com família, não tem nada a ver, não vou. Pega esse teu dinheiro aí e guarda. Não quero isso. A gente vai, tipo, montar um negócio numa terra que é da sua família. Falei, não, a gente vai fazer o contrato de arrendamento certinho. Aí foi indo. Eu acho que foi uns 3 meses de Antônio. E depois de 3 meses ele falou assim, então tá. E esses dias a gente deu muita risada, porque na verdade a minha tacada final de advogada foi que eu virei pra ele e falei assim, se você não vai, eu vou arrumar outra pessoa pra voltar Aí pra acabou. mim. Aí ele não conseguiu, né? Ele tinha que. Aí ele falou assim, Ele foi então vamos. coagido. Ele falou assim, então vamos, então vamos plantar esse café. Hum. Eu falei, então vamos. E assim, seguiu aquele. Eu fiz uma projeção de retorno do investimento para 15 anos no meu papel. E aí eu falei assim, não, ó, tá aqui. Eu tipo, queria provar para ele por A mais B que era um investimento. Porque assim, gente, só um detalhe, pra quem não conhece a Marina, sigam nas redes sociais, mas o mais interessante da Marina é que ela é essa pessoa completamente organizada, que com certeza ela conseguiu colocar o planejamento em 15 anos, assim. Coloquei. Assim, deve ter tido alguma variação de 0,001%, sabe? Assim, esse é o nível da pessoa. Então, com certeza, o previsível, né, Marina, era que desse em 15 É, anos um retorno. E aí? é. O que que aconteceu? E aí ele falou que tudo bem, né? E aí a Aham. gente foi para realmente colocar a mão na massa e que ele já tem uma experiência muito grande nisso. Que Uhum. ele, na época, ele já era, acho, o quarto ano que ele estava plantando. Então ele já Certo. estava, tipo, acostumado a formar uma lavoura. Aí ele fez o primeiro plantio, que foi no ano de 2018. Tem fotos disso, né? Foi super legal, assim, plantamos. 2019, a gente plantou mais um pouco, Uhum. que aí ele ficou super animado. Aí ficou super animado. Chegou 2019, pandemia. A minha avó, que é a proprietária dessa fazenda, eu tinha um contrato de arrendamento. Ela tem uma agência de viagens também. E aí Uhum. tudo parou, né? A parte dela, assim, foi o que mais parou. Ninguém viajava Uhum. pra lugar nenhum. E a situação financeira piorou. Aí eu comecei a pensar, tá, e aí o que eu posso fazer? E aí eu fiz a proposta de comprar essa área. E pra mim era uma coisa muito. Eu lembro de ter a sensação de que eu estava sendo intuída e guiada pela minha bisavó nesse momento, Uhum. assim, que ela tava, tipo, soprando, faz isso, faz isso. Porque eu não consigo pensar em outra coisa, eu não conseguia, tipo assim, eu só consegui pensar nisso, tipo, nessa mudança e no que eu podia fazer. Então tá bom, então vamos comprar. Uhum. Ela aceitou, você que é advogada sabe que quando é uma compra e venda para descendentes, todo mundo teve que Tem que assinar. ir, né? Uhum. Então, meu pai foi anuente, meus tios também. Então, Uhum. isso foi uma coisa muito transparente, assim, que aconteceu. Uhum. É, E aí, tá, compramos, plantamos, com o café ele começa a dar frutos com dois, na verdade, normal 3, mas a lavoura com 2 ela já tinha colheita. Então, fomos para a primeira colheita. Ele foi muito bem plantado. O Antônio é muito caprichoso. Muito, muito, muito. Ele é completamente o oposto de mim. Ele odeia planilha. Ele fala que eu sou muito minuciosa com as coisas. Ele gosta do arroz com feijão, sabe? Aham. Mas ele faz o arroz com feijão muito bem feito. Então Aham. ele plantou uma coisa assim. Era lindo, né, mãe? Era tipo assim, e fazenda é assim, mesmo se você não entende nada. Fazenda é beleza. Então, se você vai num lugar e tá bonito, é porque tá dando Agora, dinheiro. se tá aquela Agora, se tá terra aquela coisa feia, horrorosa, né? ai, meu Deus, é É, isso. é. É isso. Então, assim, até a gente que eu sou leiga também no assunto, sei que a gente sabe quando tá bom e quando não tá,
né? Uhum. Só que eu sou muito inventadora de moda, né? Eu não sossego o meu facho. E aí foi a primeira colheita. E eu falei, quero ensacar o café. Esqueci o café. Eu ia trazer o café. Vou ter Ah, que te mandar, Luísa, tá bom. depois. Combinado. Ficou lá na casa do meu padrasto. Eu falei, não, eu quero ensacar o café, eu quero vender ele ensacado. E aí eu comecei a estudar. E aí foi esse momento que entrou a gestão na minha vida. Porque eu comecei a estudar a gestão do agro, não foi Uhum. gestão de escritório. Tipo, eu já sempre tive um escritório muito organizado, que ele vinha funcionando, mas assim, quando eu entrei para estudar, tipo, gestão de negócios, foi um programa de aceleração empresarial pro agro, não tinha nada a ver Com com a advocacia. advocacia. Aham. E ele falando, ai, lá vem, né, a louca vai fazer alguma coisa. Eu falei, não, eu vou ir assim, fizemos a embalagem, o café chamava Dona Floriana, que é o nome da minha bisavó, Uhum. em homenagem a ela, criamos o Instagram, começamos a vender. É, e assim, o café ficou muito gostoso. Mandei a minha amostra do café para a Semana Internacional do Café. Contrariada, porque o Antônio falava que você tá ficando doida. Que, de onde passa a tua ilusão? De que eles vão sequer pegar o nosso café, né? Deve ter Ganhamos, 300 cafés. Vocês ganhamos, ganharam. ganhamos, Incrível. ganhamos. Em Maravilhoso. 10ª posição, entre os 10 ali primeiros, e assim, muitas amostras de café, muito Ou, mais que ou 300. seja, o Uber já tá pegando um café pra mim, gente, que eu tô querendo já saber, assim, o gosto disso. Ô, gente, eu voltei a pegar o café e esqueci. Tudo bem. Ontem as meninas me cobraram o café. Mas enfim, e o Ou seja, Antônio deu muito certo. deu, Deu absurdamente deu certo. absurdamente certo. Não só o plantio deu certo, como também a exposição da marca, né? Deu. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas o que acontece? O universo do café em si, do café. Não do café commodity, né? O Uhum, café commodity é ok. Quando você faz o negocinho direito ali, ele vai vender para cooperativa, não tem dificuldades. Agora, uhum. quando você vai vender, ensacar e vender, é outro Outro negócio. esquema, né? E aí, eu, Marina, não conseguia tocar 3 negócios, porque a fazenda, querendo ou não, o Antônio fazia o operacional, mas a parte das planilhas e tudo mais, eu tava ali ativamente. E isso a gente brigava super, porque, meu Deus. A gente é muito diferente, mas a gente tinha que ter o controle daquilo ali, né, do que tava gastando, Uhum. enfim. E eu que ficava cuidando disso. O escritório me demandando Bombando muito, também. bombando também. E aí eu tive que optar. E assim, eu gosto muito de falar sobre isso, Luísa, porque foi um momento, tanto do momento que eu escolhi parar de estudar para concurso, quanto esse momento de encerrar, parar de vender o café. O café ainda existe, mas hoje em dia só para quem é amigo. Foi muito doloroso. Uhum. E pra gente, na hora, soou como um fracasso, mas não, hoje em dia eu sei que não era. Foi realmente uma escolha, Claro. A gente não porque consegue abraçar tudo, é, né? é, E tudo muito bem sucedido, é, então, é. assim, é difícil realmente. E eu poderia, assim, o que acontece? A logística mesmo de uma empresa dessa, ela precisa. O principal é a logística mesmo de entrega, de pegar o produto, por exemplo, sair lá da fazenda e ir para todos os supermercados. A Aham. gente chegou a vender em supermercado, a gente vendeu em alguns lugares em São Paulo. Mas essa logística era muito difícil, né? Uhum. O ato de entregar mesmo, né? O frete mesmo, assim, do Sim. produto é muito difícil. É uma empresa, né, que É, você tá ali é. tendo que. E eu acabei optando por não seguir com a marca, assim, a marca ainda existe, mas assim, não seguir comercializando ela, né? Fazer uma coisa assim para os amigos, para os clientes do escritório, Uhum. né? E aí seguimos assim, até 2020. Oh, gente, o tempo tá passando, Tá né? demais, hein? 2021, a gente resolveu parar de comercializar o café, Uhum. né? Entendi. E aí vocês pararam, mas uma outra pessoa assumiu essa incumbência? Ou vocês venderam? Como que foi? Então, eu não vendi e porque eu sou muito apegada com isso. Imagina. Eu É não. terrosa mesmo, gente. É, É da eu, terra. assim, o nome da minha bisavó, e assim, lá em Guaxupé, quem conhece lá, né, sabe que a avenida principal da cidade chama Dona Floriana, e Ai, era que o nome da minha legal. bisavó. Então,
E todo mundo amava ela, sabe? Então, assim, ficou uma coisa da família. Hoje em dia eu recebo encomenda até hoje do café. Entendi. Aí vocês, na verdade, vocês ainda têm, mas é uma É, coisa mais restrita para você é, entrar na advocacia também, é. ou seja, com tudo. E por falar na advocacia, a gente precisa falar dela, né, gente? É, né? Afinal, o que nos conectou foi a advocacia, né? Como que essa sua experiência, Marina, interferiu, beneficiou a sua Aham. advocacia? Eu quero saber disso, porque eu acho sua história Tá. fascinante. Pra encerrar essa história do café, que eu acho que é importante, e trazendo por que que isso conectou com a advocacia, é, eu não posso deixar de falar, porque teve realmente um fim, né, do café. O café teve um fim, tanto o café ensacado, né, que é esse café que a Uhum, gente teve, quanto a lavoura. uhum. O ano passado, a gente teve uma ideia, né, eu e o Antônio, Marina, e se a gente vendesse a nossa lavoura? E aí eu falei assim, tipo, tudo bem, né? Uhum, Vamos ver. uhum. Só que esses vamos ver apareceu uma pessoa, assim, em coisa de 10 dias. E uma pessoa que pagaria, né, todo ali o investimento, a área toda à vista, que aquele projeção que eu fiz de 15 anos, ela já ia ter a repercussão agora. Entendi. E aí eu falei, na hora eu falei, vamos, eu quero vender. E aí foi mais uma decisão muito difícil, porque vem ali do apego que eu tinha com aquele lugar, com aquele espaço, Uhum, que a minha família também tem, não só eu. É, do Antônio, mais ainda. Ele ficou meses assim, depois que realmente a gente decidiu, fez a venda, concretizou tudo certinho, né? Você também sabe que quando a gente faz uhum. uma venda de imóvel assim grande, as coisas não são Não, não do é do dia dia pra para a noite, noite. né? Uhum, Tem uma negociação ali e ele ficou meses assim, sem conseguir passar nem na frente, sabe? Porque a gente conquistou aquilo tudo junto, né? A sim. gente plantou e foram pouco tempo, né? Mas foi uma questão de negócio, assim, bem sucedida. Uhum. E aí foi um momento que a gente falou, não, é, não vai ter outra oportunidade como essa, vamos vender. Então, atualmente, eu, Marina, não sou mais produtora rural, né? Eu falo que meu tempo de... Foi ótimo, né? Uhum. Pode ser que volte. A nossa ideia é que a gente plante de novo, né? Plante mais vezes. Mas respondendo a sua pergunta, né? O que me conectou, o que conectou a fazenda para a advocacia? O principal foi a gestão. Eu aprendi muito com o agronegócio, assim, tudo que eu aprendi nesse curso, né, foi um curso que chamava Baronesa do Café. Que Tudo que eu legal. aprendi nesse curso, Hum, tudo eu apliquei no escritório. Tudo, 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 tudo. Então, uhum. assim, foi aí bem a época que eu realmente comecei a falar sobre isso, né? Sobre gestão de empresas e principalmente porque eu vi que lá deu muito certo. Eu falei, gente, se na parte rural, na parte agro, que costuma ser super precária, deu certo, a gente fez um negócio alavancar, a gente fez um negócio tipo super rentável em tão pouco tempo, por que não trazer isso para advocacia, né? Uhum. Então eu acabei aplicando muita coisa, né? O Instagram ele cresceu, né? Com esse conteúdo que também não era o foco dele desde o início. E acho que seria isso, assim, a principal conexão das duas áreas. Marina, eu ficaria aqui mais 1h30, porque as minhas perguntas, elas existem, estão aqui, mas eu não consegui sanar, ou seja, vai ser tema para um próximo podcast, próximo café, enfim. Não vão faltar oportunidades para a gente conversar mais, né? Sim. Você quer deixar as suas redes sociais para a gente? Bom, vocês me encontram Marina Ribeiro MR, no Instagram, @MarinaRibeiroMR. O Instagram do escritório, Marques Ribeiro Advogados, né? Que eu tenho um escritório multidisciplinar lá na Chiquérésimo. minha cidade. E tô aí à disposição. O meu Instagram especificamente, eu falo para outras advogadas, né? Então, quem estiver assistindo, Perfeita, gente. Eu me falo de acompanhe. carteirinha. Obrigada, Luísa, muito obrigada. E já posso agradecer pra gente encerrar, né? Fiquei muito grata, Luísa, Que muito bom. mesmo. Ó, eu trouxe para você Chique, gente, esse um- negócio de podcast. uma Ai, que canequinha com lindo! chocolates, pra você tomar com café, enfim, para você. Tudo na minha vida é café, na verdade, né? Eu linkei muito
tem o café com gestão, né? Ai, Exato. obrigada, Luísa. Eu que Muito te obrigada. agradeço. Tô muito chique, gente. Meu primeiro podcast. Também estamos aqui. Obrigada, viu, Marina? Mesmo, Imagina, muito Luísa. obrigada. E, gente, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Vocês já sabem que vai sair toda sexta-feira esse episódio, né? Episódios do podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Estamos chiquérrimos. Muito obrigada e até mais. Tchauzinho. Obrigada.